Oi! Hoje é a resenha do conto O Sócio de Tennessee, escrito por Francis Bret Hart, aqui da coleção da Folha em inglês com clássicos da literatura volume 29, que aliás é o penúltimo aqui dessa coleção no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Penso que jamais ficamos sabendo seu nome verdadeiro. Nosso desconhecimento certamente nunca nos causou qualquer inconveniência social, pois, em Sandbar, em 1854, a maioria dos homens era rebatizada. Às vezes, esses apelidos derivavam de alguma peculiaridade da roupa, como no caso de Jack Jardineira, ou de alguma particularidade de hábito, como em Bill Bicarbonato, assim chamado devido à proporção exagerada desse componente químico em seu pão de cada dia, ou de algum deslize infeliz, como exibido pelo Pirata de Ferro, um homem manso e inofensivo que ganhou esse título sinistro devido a um infeliz erro de pronúncia do termo pirita de ferro. Talvez esse pudesse ter sido o começo de uma heráldica rústica, mas sou levado a pensar que era porque o nome verdadeiro de um homem, naquela época, baseava-se apenas em sua própria afirmação, não confirmada. Assim começa O Sócio de Tennessee, escrito por Francis Bret Hart, que conta a história justamente do sócio de Tennessee e também de Tennessee. Tá estranhando isso, né? Mas é o que conta o comecinho aqui dessa história, naquela região ali da Califórnia, nesses anos de 1850 e tal, tinha esse costume de não se usar o nome verdadeiro, meio que por causa da corrida do ouro que acontecia lá naquela região. Ninguém queria se expor completamente, né? Saber detalhes da vida dos outros podia ser muito perigoso. Bom, no caso aqui, esses dois sócios um dia começaram a compartilhar a mesma mulher. E será que por causa disso a coisa desandou entre eles? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, não demora muito durante a leitura para a gente perceber que esse texto fica fazendo umas certas pegadinhas para com nós leitores. Em certos momentos a gente pensa, vai acontecer uma situação muito tensa. A gente começa até a imaginar, o personagem vai fazer X, o personagem vai fazer Y. O que acontece? Algo inesperado. Em um certo momento a gente pode até dizer que, nossa, essa história tende a prometer e não cumprir. Na verdade não é o caso, não é que ela frustra o leitor, ela provoca o leitor a pensar um pouco além, mas ela na verdade sempre entrega o que ela quer entregar, aquela situação inusitada que esses personagens estão vivendo, principalmente o sócio de Tennessee e o próprio Tennessee. Qual é a relação desses dois homens? E mesmo quando a mulher do sócio de Tennessee passa a ficar com Tennessee, que é o máximo de spoiler que eu posso dar para vocês, nada parece mudar. E outra coisa importante, né? Na verdade, esse detalhe, é só um detalhe mesmo da mulher do sócio de Tennessee, depois nem é mais citado. Isso não é exatamente o importante. A história vai tomar outro rumo e quando eu digo que a gente começa a imaginar certas coisas que acabam não acontecendo. Mesmo quando não acontece, a gente acha interessante. Pelo menos eu considerei que isso era satisfatório para o desenvolvimento da história, porque dava para perceber pela reação, principalmente do sócio do Tennessee, que é o personagem mais em destaque, fica justificável essa não evolução das suas ações. Porque a gente pensa que agora ele vai fazer algo, ele não faz. No outro momento, a mesma coisa. E isso acaba sempre corroborando o que ele realmente é, esse personagem meio enigmático, que a gente não entende as suas reações. O final dessa história, a gente pode dizer que é um pouco aberto, porque a gente chega no desfecho e a gente acaba não entendendo os motivos. Claro que eu não vou dizer exatamente qual é esse final, porque seria spoiler demais e realmente a história é muito simples. Ela tende a algo depois de um certo momento, quando tem uma certa reviravolta, até inesperada, e vai por aí até o final. Muitas pessoas podem até sacar o que vai acontecer no desfecho. É possível, mas isso também não prejudica o desenlace, porque realmente é para deixar em aberto. Essa é a proposta do Bret Hart. Podemos dizer que essa história do que não acontece? Sim, mas essa é a parte boa, a melhor parte desse conto. Então, para
O Sócio de Tennessee, escrito por Francis Bret Hart, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã o último volume aqui dessa coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, o volume 30, com uma história de O. Henry, intitulada Uma Regeneração Resgatada e Outras Histórias. Sim, teremos mais de um conto aqui dentro. E qual deles que eu vou ler? Temos 3 contos aqui dentro. Qual deles? Bom, você vai ter que ver o vídeo de amanhã para descobrir qual foi a minha escolhida. Digamos que tem tudo a ver com o período. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto referente a outros livros que vimos ao longo do ano. E até mais!